Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. E vamos aprender que o crente é iluminado, ou seja, ele recebe revelação de Deus para algumas coisas que somente aqueles que já receberam a Cristo podem compreender. Coisas, sem dúvida nenhuma, espirituais. Vamos ao nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 1 e versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero frisar que quando Paulo fala que nós recebemos o espírito de sabedoria, Paulo não está asseverando que esse espírito de sabedoria vem sobre a nossa vida tão somente para a vida ministerial. Não, o espírito de sabedoria age em nós em todas as facetas da nossa vida. É só nós olharmos para Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria, porque ele entrava e saía no meio do povo. Mas quando ele recebe sabedoria de Deus, que é o que eu chamo de uma sabedoria administrativa, a sabedoria que Salomão recebe de Deus e que ele executa, é executada em todas as áreas da sua vida, para todas as demais coisas. Ok? Então esse espírito de sabedoria não é uma capacitação de Deus tão somente para a vida ministerial, também para a vida ministerial, mas é uma capacitação de Deus para todas as áreas da vida. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Sem dúvida nenhuma, quando Paulo usa o termo aqui, vocação do crente, ele não está falando de vocação ministerial, não é? Não é isso que ele está falando. Até porque ele vai tratar sobre os dons ministeriais lá no capítulo 4, quando ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Capítulo 4 da carta aos Efésios, Paulo trata dessa vocação ministerial. A vocação do crente aqui é a vocação para a salvação. E ele deixa claro que essa vocação inclui a herança. O que é herança? É aquilo que nós recebemos dos nossos pais, não é? Então, ele coloca esta riqueza, essas preciosas riquezas recebidas na vocação como uma herança de Deus para a nossa vida. O ponto central da nossa lição nos diz que a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente, ou seja, está inserida, digamos que é um pacote. Junto com a salvação, com essa vocação salvífica, nós recebemos também heranças espirituais que nos são conferidas pelo próprio Deus. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral, esclarecer a dimensão de nossa chamada. Repito, chamada salvífica, não chamada ministerial. Então, esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. E os objetivos específicos, que são 3, cada um ligado a um ponto da lição, respectivamente. Primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 23, que nos diz o seguinte: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos. O texto é um texto magnífico, onde Paulo está orando aos crentes, e ele ora com um objetivo. Ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós nas minhas orações. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. E qual era o objetivo de Paulo a orar por esses crentes? Para quê? Ele tem um objetivo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero frisar aqui, o espírito de revelação. Perceba que eu já disse aqui em outras oportunidades, não existe na Bíblia o que muitas pessoas chamam de dom de revelação. Ninguém tem dom de revelação. O Senhor nos dá, e é uma oração de Paulo à igreja, que nós recebamos o espírito de revelação. O que é esse espírito de revelação? É um espírito diferente do Espírito Santo? Não, é uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, a fim de nos revelar, a fim de elucidar algumas coisas, né? E outra coisa é que essa revelação que Paulo fala aqui, não é essa revelação de fatos que são ocultos aos homens. Sem dúvida, fatos humanos, né, que são ocultos aos homens. Sem dúvida, a revelação são de fatos ocultos, porque só Deus pode dar, são de coisas ocultas, aliás, porque só Deus pode nos fazer compreender, mas são coisas ocultas inerentes à nossa salvação, e não inerentes à atitude de outras pessoas, atitude de homens. Então, essa revelação, esse espírito de revelação que Paulo fala aqui, é uma ação do Espírito sobre a nossa vida, a fim de nos fazer compreender questões espirituais, principalmente ligadas à nossa salvação, que humanamente não temos condições de compreender. Vamos então aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto, o comentarista vai tratar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. No primeiro parágrafo, ele vai falar sobre ação de graças e intercessão. E uma coisa que me chama a atenção é que Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. E ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais que o texto da carta aos Efésios deixa claro, pelas quais Paulo se alegra na vida dos crentes? A eleição é uma delas, né? Já falamos aqui sobre a eleição. A predestinação, já falamos também na aula passada sobre eleição e predestinação. A filiação e o dom do Espírito Santo. Então, Paulo está falando aqui de 4 bênçãos espirituais
não é? Pelas quais ele agradece a Deus, ele se alegra na vida dos que já se converteram a Cristo. Outra coisa importante é que Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de como é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Nós já tratamos aqui em outros momentos sobre esta graça de Deus que vem sobre a nossa vida a fim de consumar a salvação. E aqui, mais uma vez, nós aprendemos que a revelação destas coisas que Paulo está dizendo são obras, só podem ocorrer por obra do Espírito. Por mais intelectuais que nós sejamos, por mais inteligente, por maior que seja o nosso QI, nós não conseguimos compreender estas coisas se não for por obra do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz, no texto da leitura bíblica em classe, ele diz que ora a Deus para que Deus possa gerar isso nos crentes. Meus queridos, nós precisamos compreender muito bem o que Paulo está nos dizendo. Eu tenho afirmado que uma das grandes responsabilidades nossa como líderes da Igreja do Senhor Jesus é fazer com que cada crente tenha uma experiência pessoal com o Senhor. Fazer como? Conduzindo cada crente a esta experiência espiritual. Orando a Deus para que cada crente tenha a sua própria experiência com Deus. Porque a experiência pessoal com o Senhor é realmente marcante, torna a nossa vida totalmente envolvida pela presença de Deus e nos faz viver um evangelho de forma plena. Então, a oração de Paulo nos ensina que nós também devemos orar para que as pessoas tenham uma experiência, uma verdadeira experiência espiritual com o Senhor, onde essa experiência gere nessas pessoas a condição de compreender essas grandes riquezas da salvação. Vamos ao nosso segundo parágrafo deste primeiro ponto. A esperança da vocação. Paulo vai falar sobre essa esperança da vocação. E o nosso comentarista nos coloca aqui como podemos dizer que tal esperança divide-se pelo menos em 3 aspectos. Quais são os aspectos desta esperança? Primeiro, Deus chamou pessoas. Isso aqui está ligado ao passado. Deus chamou pessoas. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação no presente. E terceiro, dentro deste mesmo ponto, terceiro, a participação gloriosa no futuro. O que nós compreendemos aqui? Que esta esperança da vocação envolve o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Nós entendemos então que essa esperança gloriosa da vocação é plena. É uma plenitude de Deus sobre a nossa vida. A salvação envolve o nosso passado, envolve o nosso presente, mas também envolve o nosso futuro. Eu há alguns anos já tenho dito que o sangue de Jesus envolve a nossa vida de forma plena, ou seja, envolve o nosso passado, porque os nossos pecados foram perdoados. Paulo escreve em Efésios que nós temos, no capítulo 1, se não me falha a memória, no versículo 7, que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, os nossos pecados já foram perdoados. Isso aponta para o passado.
João escreve na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, dizendo: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoa de todo o pecado. Isto envolve o nosso presente, o perdão dos nossos pecados. E Paulo também escreve em Romanos, capítulo 5, versículo 9, que se fomos salvos pelo seu sangue, muito mais seremos justificados para sermos salvos da sua ira. Isto aponta para o futuro, a ira de Deus que se derramará sobre a terra. Então a salvação e a nossa vocação, essa esperança da nossa vocação, envolve passado, presente e futuro. É uma plenitude de Deus sobre a nossa vida. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre as riquezas da glória da sua herança. Quais riquezas são essas? A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Quais bênçãos são essas? O perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Mas o que eu quero que nós frisemos aqui? Duas coisas importantes. Sua herança, que enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Como eu disse,
agora há pouco, a herança é aquilo que nós recebemos dos nossos pais. E nós recebemos uma herança de Deus. Uma herança de Deus. E o termo riqueza, que se refere às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Vejamos o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 10. Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu já disse em aula anteriores que uma coisa que tem me encantado nesse trimestre é a coerência dos textos paulinos, não é? E é lógico que a gente já sabia disso, mas está patente nesse trimestre. Principalmente porque o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, ele nessa lição faz uma coisa maravilhosa e que é magnífica em muitos comentaristas das lições bíblicas de escola dominical. Ele faz um verdadeiro estudo bíblico. Ou seja, ele comenta realmente os textos da leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe não é só um texto para constar de forma pedagógica na lição, mas ele faz um comentário desse texto, e isso é magnífico. Então, olha a coerência do texto paulino com esta questão da riqueza, da glória, da sua herança. Capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, versículos 9 e 10. Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, Paulo é extremamente coerente nos seus escritos. Na carta aos Coríntios, ele diz que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. Mas a nós que recebemos a salvação, isto já foi revelado. E Paulo agora ora para a igreja em Éfeso, para que esta igreja possa conhecer a riqueza da glória da sua herança. Segundo ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. E no primeiro parágrafo ele vai falar sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder. O termo sobreexcelente, que o autor coloca aqui, e o termo extraordinário, falam de duas coisas distintas que se completam e são magníficas. Então, sobreexcelente é traduzido é traduzido do grego de forma é traduzido do grego, que na forma adjetiva significa extraordinário. Então, o que é algo sobreexcelente? É algo extraordinário, fenomenal. O que é ordinário? Como militar, a gente ouve isso muito. O que é algo ordinário? Ordinário é aquilo que é rotineiro. Aquilo que a gente já sabe como vai acontecer. Vamos fazer uma reunião ordinária. Ou seja, todo mês, ou pelo menos toda semana, num prazo determinado, ocorre aquela reunião. Agora, entre uma reunião ordinária e outra, pode haver a necessidade de fazer uma reunião extraordinária. O que Paulo está deixando claro ao dizer que a graça de Deus, a grandeza de Deus é sobreexcelente, o poder de Deus é sobreexcelente, ele está deixando claro que esse poder de Deus não é algo ordinário, é algo extraordinário que demonstra realmente algo que só pode ser produzido pelo Espírito Santo. A expressão grandeza, algo grande, algo magnífico, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Então, a grandeza nos mostra algo que sobrepuja todas as demais coisas. Então, o poder de Deus
sobrepuja todas as demais coisas, até porque Deus é onipotente, não é? Ninguém tem poder como ele. E o nosso comentarista vai colocar ainda que esse termo traduzido por poder indica efeitos miraculosos que requerem força fora de medida. Força fora de medida. É algo que não vem de nós. Eu quero fazer questão de deixar isso escrito aqui, ó. Não vem de nós. E isso é maravilhoso nós compreendermos. Que todas as coisas que estão ligadas à salvação, através das quais Deus opera, não vem de nós. É algo que vem de Deus. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele fala sobre isso. Não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. Então, a repetição desses termos, vai nos indicar que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a salvação. O maior de todos os poderes é capaz de realizar a salvação e a transformação de que todo crente precisa. É uma operação do poder de Deus que opera coisas impossíveis aos seres humanos. Deus opera coisas impossíveis. Impossíveis. Jesus, certa feita, falou com os discípulos sobre questões salvíficas. E ele falou que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos se assustaram com isso e perguntaram para o Senhor Jesus assim: se é dessa forma, quem é que pode se salvar? A resposta de Jesus foi: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Segundo parágrafo desse segundo ponto, a força do poder divino. E o nosso comentarista vai tratar aqui sobre três coisas. Ele vai mostrar que, primeiro, essa palavra operação traduz energia. Operação traduz energia, ou seja, aquilo que movimenta. Nós sabemos que a energia faz isso, a energia movimenta, a energia é capaz de fazer com que alguma coisa realmente aconteça de forma ativa. Depois, segundo, é a expressão de força, vem do termo kratos do grego, que traz a ideia de intensidade. Então, nós somos movimentados pela força, por uma intensidade de força que vem direto de Deus. E, finalmente, a expressão itios, que indica poder inerente de Deus. Ou seja, a salvação é operada na nossa vida pela força do poder divino. Então, essa força é uma energia que nos faz movimentar e é segundo, ou seja, através daquilo que Deus faz. E terceiro, é um poder inerente a Deus. Como a gente sempre faz, anotei aqui na lateral da lição que a vitória dos salvos reside no fato de que não agem a sós. Nós não estamos agindo sozinhos, mas somos movidos, ou os salvos são movidos pela operação da força do poder de Deus. Aqui está o segredo da vitória dos salvos: serem movidos pela força da operação do poder de Deus. E é isso que Paulo está deixando claro nesse texto. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Primeiro parágrafo, Cristo, as primícias dos que dormem. E eu sempre digo que antes de Jesus, outras pessoas haviam ressuscitado. Mas Cristo foi o primeiro a ressuscitar
para não morrer novamente, ressuscitar, digamos assim, para a vida eterna. É lógico que ele não havia pecado, mas ele se fez pecado por nós. Então essa ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus, é a garantia de que seremos ressuscitados. Eu me lembro de que um dia eu estava em sala de aula lecionando sobre soteriologia e fiz uma pergunta aos alunos. Qual a importância da ressurreição de Cristo para a nossa salvação? E um dos alunos se levantou e disse, olha, a ressurreição de Cristo não tem valor nenhum, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E eu refutei, citando para ele 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 14, quando Paulo assevera que se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa pregação. Jesus, se não houvesse ressuscitado, seria tão somente mais um mártir, mas ele ressuscitou vencendo a morte, e isso nos deu também a certeza que seremos ressuscitados com ele. Segundo parágrafo desse segundo ponto, Cristo é levado à direita de Deus. Veja que Cristo não se elevou à direita do Pai. O texto diz que Cristo foi elevado à direita de Deus. Então, tanto na ressurreição como na ascensão de Cristo, as obras são do Pai. Me chama a atenção essa questão de ascensão de Cristo, que Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2. Ele escreve dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, e sendo achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então perceba que essa exaltação de Cristo é uma ação de Deus, não uma ação do próprio Cristo. Nós aprendemos então que a exaltação de Cristo é um modelo motivador para a igreja. A exaltação de Cristo é um modelo motivador para a igreja. Tiago nos ensina dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Então, meus queridos, nós precisamos submeter. É lógico que todos nós queremos ser elevados, todos nós queremos alcançar um objetivo na vida, um reconhecimento, mas o ser elevado à direita de Deus, Cristo ser elevado à direita de Deus, foi uma ação do próprio Deus, e isto é o nosso modelo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, Cristo exaltado sobremaneira. E o nosso comentarista nos deixa claro aqui que o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou para a igreja ser a expressão plena da vontade de Cristo. Eu fiz questão de escrever o seguinte aqui, olha. Todas as bênçãos do Pai em relação a Cristo têm a ver com a igreja. Por quê? Porque Deus designou a igreja para ser a plena expressão de Cristo. Como igreja, como agência do reino de Deus, nós temos que ser a plena expressão de Cristo. Tem um livro que eu sempre recomendo, chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Para demonstrar, se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele faria. Queridos, nós nunca seremos verdadeiramente igreja se nós não formos a plena expressão de Cristo. Assim como Cristo, enquanto encarnado, foi a plena expressão da vontade do Pai, como igreja, nós temos que ser a plena expressão da vontade de Cristo. Na oração sacerdotal, Jesus disse isso. Ele orou dizendo, pedindo ao Pai, não o peço, Pai, que os tires do mundo, mas que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, se Cristo foi a plena expressão da vontade de Deus, enquanto encarnado, como igreja, enquanto estivermos na terra, precisamos ser a plena expressão da vontade de Cristo. Agora, como ser a plena expressão da vontade de Cristo de forma genuína? Conhecendo a Cristo.
sabendo qual é verdadeiramente a sua vontade, estando submisso à plenitude, ou estando plenamente submisso à sua vontade. Por que Cristo foi a plena expressão da vontade do Pai? Porque ele conhecia o Pai. Aliás, ele disse, eu e o Pai somos um. E em segundo lugar, ele estava extremamente submisso à vontade do Pai. Esses são os reflexos da vida de Cristo para a vida da igreja. Cristo é o nosso modelo. Tudo que Deus fez a Cristo tem a ver com a vida da igreja. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. No terceiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista deixa claro, o que nós falamos aqui. Vamos ao terceiro ponto? Não, chegamos ao final do terceiro ponto, onde o nosso comentarista deixa claro que Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Que todas estas coisas sejam uma realidade na nossa vida e que Deus realmente continue nos abençoando e nos guardando em tudo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e na semana que vem estaremos de volta com a lição de número 5. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.